Oi, crianças, tudo bom? Crianças, vocês acreditam que eu, vendo o devocional da tia Carla, lembrei que eu não me apresentei? Vocês, acho que nem todo mundo me conhece, né? Meu nome é Natália e eu tô aqui agora para poder ajudar nos devocionais do departamento infantil. Nós estamos hoje na lição 14 e nele nós vamos estudar de que modo a Bíblia é uma espada. Vamos lá? Então, crianças, você já deve ter ouvido o papai e a mamãe durante os devocionais falar que a palavra de Deus é também conhecida como espada, não já? Então, a espada, ela é uma arma que foi usada nas guerras há muitos anos atrás, é uma arma muito conhecida. Mas como já tem muito tempo, eu imagino que nem todos vocês devem conhecer, né? Eu trouxe aqui uma Bíblia, que é uma Bíblia que eu tinha quando que eu tenho ela desde quando eu era pequenininho. E nela tem a história de Josué. Vocês lembram que Josué foi numa guerra para poder lutar contra Jericó? Então, e aqui eu vi que tem uma espada para eu poder mostrar para vocês. Olha aqui, ele tá com uma espada, viu? É uma espada, ela é pontuda e ela corta muito. Olha aqui, esse aqui também tá com uma espada. Então, mas de que modo, então, que jeito que a palavra de Deus pode ser uma espada? Uma Bíblia quadrada, que não faz nenhum mal, de papel. Então, lá em Hebreus 4:12 está escrito, vamos abrir lá? Está escrito assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A nossa Bíblia, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha, crianças, está vendo como que a Bíblia e a espada são semelhantes? A espada, ela corta e divide as coisas. A palavra de Deus é capaz de fazer isso conosco. Ela nos divide, ela nos mostra aquilo que é mal que existe em nós e aquilo que é bom, e nos mostra sobre aquilo que temos que mudar. Essas coisas que nos atrapalham, o mal que existe em nós e que a gente tem que orar a Deus e pedir para que tire isso de nós, né? Para que realmente nos limpe, e a palavra de Deus é capaz de fazer isso conosco. Então, esse é uma forma que a Bíblia, a palavra de Deus, se assemelha com espada. Mas ainda tem outras coisas que a espada e a Bíblia são semelhantes. Vamos lá? Eu quero ler com vocês lá em Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, minhas crianças, aqui na palavra, né, eu li todos esses versículos para poder mostrar para vocês
que, apesar da gente não estar lutando aquelas guerras, né, igual lutou Josué, como eu mostrei para vocês lá em Jericó, para destruir a cidade de Jericó, que Deus havia ordenado, nós temos hoje outras lutas. E lutas que não são menos importantes do que aquela que aconteceu lá na terra de Jericó. As nossas lutas são contra o Satanás, são contra o mal. E nós precisamos vestir toda a armadura e estarmos hábeis com a palavra. Nós precisamos treinar com a nossa espada. Essa nossa espada é muito importante que a gente treine o seu uso assim como os soldados faziam. Treinavam muito, batalhavam muito para que eles soubessem, né, quando chegassem a hora da guerra, eles soubessem estar preparados para lutar. Então nós também temos que estar muito bem treinados na palavra de Deus, lendo ela todos os dias e pedindo a Deus que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Eu tenho pedido isso para Deus, porque apesar de eu ler a palavra de Deus, eu ainda tenho poucos versículos gravados no meu coração. E eu fico assim, né, preocupada, porque em todo momento estamos vivendo hoje em dia uma luta muito grande. O coronavírus é uma luta que a gente tem que orar, é uma luta que a gente tem que buscar e a gente tem que ler a palavra. Então, crianças, essa é mais uma semelhança. Viu que, assim, apesar de parecer assim um pouco absurdo a gente falar que a Bíblia e a espada são parecidas, já que a espada é uma arma que foi usada para ferir, hoje, né, essa semelhança que a gente tem da espada com a palavra de Deus é justamente para isso, para que a gente use para separar o bem e o mal e para que a gente, né, use ela para as nossas lutas que não são mais contra seres humanos, né, não são mais contra os homens, mas são contra a maldade que existe, né, contra Satanás. E aí, quando alguma coisa acontecer, por exemplo, se vocês forem a algum lugar e escutar assim o mal tentando vocês, escutar Satanás falando assim, vai lá, pega alguma coisinha, ninguém vai ver. Não façam isso, crianças. Antes, sejam rápidos, assim como foi Jesus. Usem a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele utilizou sempre a palavra de Deus. Não percam nem tempo falando coisas, pensamentos da sua cabeça, não. Já vão direto para a palavra. Falem assim, não roubarás. Diga em voz alta, prestem muita atenção e obedeçam. Porque está escrito lá em Êxodo 20:15, né? Não roubarás. Então sejam obedientes e não façam. E isso serve para todas as coisas, crianças. Lembrem sempre, quando vocês sentirem que estão fazendo algo de mal, algo de ruim, né? Algo que vocês já sentem lá no coração, porque o Espírito Santo sempre nos fala. Já sejam rápidos, como os cavaleiros, né, que rápido tiravam suas espadas da cintura e já iam guerrear. Sejam rápidos também na palavra. Vão lá, tirem a palavra do seu coração e já falem ela logo, coloquem ela para fora para que vocês já escutem e obedeçam. Em nome de Jesus. Vamos ler o versículo que está na lição de hoje? Está lá em 2 Timóteo 2,15. Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Tá vendo, crianças? É isso. A palavra já nos fala que nós precisamos manejar bem a palavra, nós precisamos estar com ela assim. Ela tem que estar rápida. É por isso que a gente tem que ler, é por isso que a gente tem que ir falando os versículos e já ir guardando ele nos nossos corações, porque precisamos parecermos aprovados, para estarmos aprovados diante de Deus, temos que manejar bem a palavra. Então, o que nós temos que fazer? Buscar de Deus isso, para que nós possamos sim sermos assim, obreiros
que manejam bem a palavra dele, crianças. Então, só vou falar com vocês aqui agora a lição e aí vocês respondam lá no grupo, tá? Quais são algumas vezes em que você precisa usar a Bíblia como uma espada? Então, quais são essas vezes? Eu já falei, né? Uma vez. E existem muitas outras vezes que a gente precisa usar a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é sempre tão eficaz. Então, eu vou orar com vocês para que Deus nos abençoe e que nós possamos já ir gravando os versículos, gravando a palavra de Deus nos nossos corações, para que sempre que a gente precise usar a palavra, ela esteja afiada e seja rápida e que a gente consiga o bom uso, né? Que a gente consiga ser levado a fazer aquilo que agrada ao nosso Pai, né? Em nome de Jesus, eu vou orar com vocês, crianças. Senhor, nosso Pai amado, coloco diante de Ti, ó Deus, esse nosso desejo de sermos obreiros que se apresentam aprovados diante do Senhor, ó Pai. Eu oro para que cada uma dessas crianças, ó Deus, estejam dedicados a isso, a ler a Tua palavra, a buscar no Senhor a Tua vontade, ó Deus. Muito obrigada pela lição de hoje. Eu te agradeço, meu Deus, porque tudo o Senhor tem ensinado através da Tua palavra, tudo aquilo que nós temos dúvidas, ó Deus, todas as nossas... aquilo que a gente ainda não entendeu, ó Deus, tudo aquilo que a gente ainda, algumas vezes, ficamos assim, um pouco duvidosos, o Senhor sempre tem algo a nos ensinar na Tua palavra, como nos ensinou hoje, que a Tua palavra é sim uma espada, ela divide aquilo que é ruim, ela nos mostra, ó Deus, onde devemos mudar, ela serve, ó Deus, para poder levar o conhecimento daquilo que o Senhor deseja que façamos, ó Deus, tanto para nós quanto para os outros. Que possamos, ó Deus, o tempo todo buscar no Senhor aquilo que o Senhor quer que façamos e que possamos assim, ó Deus, estarmos como um soldado, revestidos com a Tua armadura e manejando bem a nossa espada, ó Deus. Que possamos verdadeiramente lutar diante do Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, a nossa, sendo o nosso general, e que nós possamos ser soldados que manejam bem a palavra, Deus, em nome de Jesus. Como desejamos, ó Deus, fazer aquilo que Te agrada. Então eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as crianças que estão aqui no nosso devocional, abençoa as professoras e que essa lição, ó Deus, venha ficar guardadinha no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, viu, crianças? Eu vejo vocês lá no grupo. Um beijo, até a próxima!